Quebraram o sigilo dos ministros do Supremo Tribunal Federal em Brasília e descobriram absurdos. O Brasil ficou chocado com as revelações que vieram à tona, principalmente pelo Globo e até pela Folha de São Paulo, que são normalmente esquerdistas, mas que agora resolveram soltar para todo o Brasil a verdade desse sigilo que foi quebrado. E por causa disso, o Moraes ficou furioso e já tomou uma medida que vai afetar todos os brasileiros. Preste atenção nessa matéria, pessoal. É ano de eleição e eles não querem sair do poder. Veja agora aí, o jurista André Marcília vai trazer essa bomba aqui para nós, porque a casa caiu pro lado deles, mas eles já levantaram para poder fazer de novo contra o povo brasileiro aquilo que foi feito em 2022. Nós vamos saber disso tudo agora. Mas antes, dá um like neste vídeo. E se você está vendo esse canal pela primeira vez, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Confira e voltamos em seguida. Muito bem, o Moraes está furioso, cogitando até abrir um novo inquérito. E eu vou te explicar por que isso é perigosíssimo, sobretudo num contexto de eleição, mas tudo isso porque ele suspeita que quebraram o sigilo dele, de outros ministros mais, como Toffoli, e de seus familiares. Eu vou te explicar agora onde que essa história pode chegar. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço que vocês se inscrevam no canal. Veja, o ministro Gilmar Mendes está cogitando abrir um novo inquérito, e a gente pode até dizer que talvez seja um novo inquérito das fake news, porque quebraram, talvez, o sigilo dos dados dele, dos seus familiares. Como que ele suspeita disso? A imprensa está publicando, claro, diariamente, coisas referentes a dados sigilosos do Moraes e de seus familiares, como, por exemplo, o contrato de 129 milhões da sua esposa. O problema, né, é que esses dados que estão sendo revelados, eles são dados de interesse público. Então, se o Moraes abrir um inquérito, a mesma coisa do Toffoli. Ontem nós vimos o Toffoli, ou familiares do Toffoli, os irmãos dele com primos, sendo sócios de empresas relacionadas ao Banco Master. O problema é que essas informações não são quebra de sigilo, são quebra de sigilo, se é que houve, em razão de um interesse público nosso envolvido nisso, de que pode haver irregularidades desses ministros e desses familiares de ministros que deveriam resultar na investigação dos familiares e dos ministros, e não de quem supostamente quebrou o sigilo. Se você quebra o sigilo de alguém, se você entrega os dados de alguém que comete algo irregular, a culpa não é de quem quebrou e de quem informou. A culpa é de quem fez a irregularidade. No Brasil tudo é invertido. E agora o Moraes parece estar cogitando abrir um inquérito para perseguir quem anda revelando para a imprensa que a mulher dele tem esse contrato de 129 milhões, quem anda revelando para a imprensa que o Toffoli tem familiares que têm sociedade com o Banco Master e assim por diante. Ao invés de investigar os familiares, investiga-se quem vazou. Isso pode ser um novo inquérito das fake news para perseguir a imprensa, para perseguir críticos, para perseguir influenciadores, para perseguir jornalistas, para perseguir, sobretudo num ano eleitoral, toda e qualquer pessoa que seja contra esse regime, que seja contra esse consórcio estatal formado entre a STF e governo federal. Isso pode estar em curso. Isso, aliás, muita gente tem dito até que um inquérito para investigar os influenciadores que foram pagos pelo Vorcaro também seria feito. E esse inquérito, a outra suspeita é de que seria usado para perseguir influenciadores de uma forma geral nesse ano eleitoral. O inquérito aqui para ver quem vazou dados sigilosos de ministros estaria com Moraes, o outro inquérito para perseguir influenciadores estaria com Toffoli. E a dupla dinâmica, o Batman e Robin da falta de institucionalidade, que é o Moraes e o Toffoli, estariam unidos nesses dois inquéritos para silenciar o país, para impedir que os absurdos cometidos por eles, por os familiares deles, ao que consta, sejam revelados
sejam levados a público, sejam levados à imprensa. Como eles não têm coragem, essa é que é a verdade, de censurar o Globo, por exemplo, que tem revelado coisas assim, eles têm coragem de censurar apenas a imprensa de direita. Mas o Globo, por exemplo, eles não têm coragem. A Globo News, eles não têm coragem de censurar, e é exatamente esses veículos que estão divulgando, eles vão censurar quem? Quem está passando essas informações para esses veículos, para esses jornais. E esse inquérito vai chegar em todos nós, assim como o inquérito das fake news. É mais uma bomba na nossa cabeça. Claro, todo mundo que faz algo errado nesse país é premiado, contanto que ele tenha força e autoridade e um cargo importante, né? E quem critica é que acaba punido ou preso. Pois é, e agora para terminar, pessoal, quando a gente achava assim que não podia vir mais nada de Brasília, o Moraes ficou nervoso por causa do escândalo do Banco Master que envolveu o escritório da Viviane Barsi. E olha só o que ele acabou de fazer, a decisão que ele tomou, abrindo um novo inquérito bem semelhante àquele inquérito das fake news, que inclusive é aí a consequência da prisão de Bolsonaro. Preste atenção, o Deltan Dallagnol vai trazer essa notícia aqui. Isso vai afetar muito e vai mexer com as eleições de 2026. Veja a matéria. Explosivo. Alexandre de Moraes reage a escândalo do Master com um novo inquérito. Estamos ferrados. Gente, para tudo o que você está fazendo, porque essa notícia é explosiva de verdade. O ministro Alexandre de Moraes, cheio de medo, de raiva, ele está revoltado com as cobranças da imprensa sobre aquele contrato. Aquele de 130 milhões de reais da sua esposa com o Banco Master, e agora ele quer ir para cima de todo mundo por causa disso. Eu vou te explicar agora o que o Moraes quer fazer, por que isso é absolutamente ilegal para variar e qual que é a razão secreta dessa nova reação explosiva do Moraes. Bora então aqui direto para o primeiro ponto com essa notícia absurda que saiu no Poder 360. STF suspeita que COAF e Fisco quebraram o sigilo de ministros. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, cogita abrir um inquérito, gente, mais um, se preparem, para investigar uma possível quebra de sigilo fiscal de ministros da Corte, protagonizada pela Receita Federal e pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O Poder 360 apurou que a violação das informações bancárias poderia ter atingido ao menos 2 ministros, embora a suspeita seja generalizada a respeito de todos. Gente, é claro que os ministros atingidos vão dizer isso aqui, que a suspeita é generalizada sobre todos. Por quê? Porque eles querem fechar com corporativismo o Supremo em proteção aos dois, dizendo que qualquer ministro pode ser atingido por isso. Agora, a questão aqui é que Moraes imagina que pode ter sido alvo de uma investigação por servidores da Receita Federal ou do COAF e que os servidores que realizaram essa suposta investigação tenham vazado o resultado para a imprensa. Por que o Moraes desconfia disso? Por causa desta notícia aqui, que foi publicada pelo Lauro Jardim, no jornal O Globo, dando conta de que o patrimônio da esposa do Moraes explodiu, saltou mais de 232% em um único ano. Esse tipo de informação sobre evolução patrimonial é tipicamente algo que consta em relatórios de inteligência financeira do COAF, ou ainda que consta nos sistemas sigilosos da Receita Federal. E é por isso que o Alexandre de Moraes desconfia que tenham vazado, ou do COAF ou da Receita, informações sigilosas sobre ele e a família. A reportagem do Poder 360 corrobora isso, confirma isso. Dá uma olhadinha aqui comigo. Nas últimas semanas, dados pessoais dos ministros ou dos seus familiares passaram a ser citados em reportagens na mídia. No caso de Alexandre de Moraes, houve a divulgação do contrato da sua mulher, a advogada Viviane Barsi de Moraes, com o Banco Master, no valor total de 131 milhões de reais em 3 anos. Gente, isso aqui não saiu da Receita ou do COAF. Essa parte específica aqui saiu da polícia, porque teria sido encontrado esse contrato dentro do celular do próprio Vorcaro. Mas vamos lá, claro que interessa pro Alexandre de Moraes e por Toffoli fecharem todas as brechas, e aí dá para compreender o foco deles no COAF ou na Receita, porque o COAF e a Receita poderiam começar investigações autônomas contra eles com base naquilo que saiu da mídia. Então, eles já conseguem barrar a investigação da PF, porque eles controlam como ministros, uma investigação contra o ministro teria que tramitar do próprio Supremo, e eles querem fechar as brechas que existem na Receita e no COAF. Segue lá, O contrato em si, ele não contém dados sigilosos, mas houve também a divulgação de detalhes do funcionamento financeiro do escritório da Viviane, que podem ter sido extraídos do COAF ou da Receita Federal. Isso diz respeito àquela outra matéria que eu mostrei para vocês, com as informações aqui da evolução patrimonial da Viviane Barsi Moraes.
Gente, só que essa justificativa aí que o Moraes está usando é absurda para abrir esse inquérito, por vários motivos. Primeiro, é uma justificativa completamente hipotética, porque não tem comprovação real nos fatos e evidências. É apenas uma especulação da cabeça do Moraes. Segundo, auditores da Receita e servidores do COAF, eles não têm foro privilegiado no STF, ou seja, o foro é completamente irregular. Se ele quer que seja investigado, ele que representa o peça para a Polícia Federal e para o juiz da primeira instância. Terceiro, o Moraes não tem competência nenhuma para mandar abrir esse inquérito, muito menos por iniciativa própria, de ofício. Isso é algo que cabe ao juiz da primeira instância. Quarto, Moraes, como uma suposta vítima aí desses vazamentos, é claro que ele não pode ser o juiz e o relator desse caso. Isso é completamente irregular. O juiz que tem furtado um carro, uma moto, uma bicicleta, não pode ir lá instaurar uma investigação contra o suspeito. Isso é ilegal, isso não se aceita em nenhum país do mundo. Nem em ditadura se aceita isso. Claro, gente, que o Moraes não liga para nada disso, né? Inclusive, eu não duvido nada de que essa informação tenha acabado na imprensa aqui, ó, com uma forma do Moraes e o STF testarem a temperatura e ver se vai causar uma indignação na imprensa e na sociedade muito grande. Se não tiver uma grande indignação, aí eles podem ver isso como um sinal verde para eles avançarem. Ou melhor, eles podem ver isso como um conforto para eles avançarem o sinal vermelho. Vamos ser mais exato aqui, para que eles possam seguir em frente com mais essa ilegalidade. Sem falar, além do mais, que abriu um inquérito para investigar informações que foram parar na imprensa sobre o escritório da sua própria esposa, é um completo desvio de finalidade. E quem tem um componente claro aí, quem olha esse caso, vê que tem aí um componente claro de vingança e de retaliação. E isso torna tudo que eu mencionei para vocês ainda mais ilegal, mais esdrúxulo, mais absurdo. Tudo isso mostra como Moraes, ele está com raiva e ele está com medo, porque a cada dia ele sangra mais na imprensa. Olha só essa nova informação aqui que foi trazida pela Malu Gaspar na coluna dela aqui do Globo. Dá uma olhadinha aqui comigo. Apesar da previsão expressa no contrato milionário firmado pela advogada Viviane Barsi de Moraes com o Banco Master, o trabalho da mulher do ministro Alexandre de Moraes é desconhecido em pelo menos 3 dos 4 órgãos do Executivo onde ela supostamente deveria atuar: o Banco Central, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e agora também a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN. Gente, a mulher do Moraes, ela tem um contrato de 130 milhões de reais com o Master e aparentemente não prestou nenhum serviço para ter recebido esse valor. O Master está enrolado em uma das maiores investigações criminais da história. Hoje deve ser a maior investigação da Polícia Federal atualmente, a mais relevante. E segundo a imprensa, o próprio Moraes atuou junto ao Banco Central e à Polícia Federal para pressionar em favor do Master. Como que não se investiga um caso desses? Como? Nesse sentido, parece que o Banco Master não era um banco, mas era uma instituição de caridade. Ele quis, talvez, doar esse valor milionário para o escritório da advocacia da esposa do Moraes, para que ele não prestasse nenhum serviço para o banco. Imaginem a Receita Federal e o COAF olhando tudo isso em qualquer outro caso. Imagina essa conversa entre os auditores. Nossa, quase 4 milhões de reais por mês para esse escritório da advocacia representar esse banco enrolado em fraudes? Isso está muito acima da média, né? Mas aí o outro pergunta, mas o escritório é grande? Não. Mas ele então representou o banco onde ele deveria, em vários casos, milhares de casos? Não. É normal, né? Deixa para lá. Consegue imaginar uma coisa dessas? E olha, gente, para finalizar, eu vou te contar qual que é a razão secreta do Moraes para abrir esse novo inquérito. Só que eu queria, antes disso, agradecer você, por você deixar o seu like, dizer que esse conteúdo é legal, é relevante, por você ter se inscrito no canal, ativar o sininho. Isso é muito importante para fazer a nossa voz conjunta chegar mais longe e a nossa comunidade, que busca verdade, justiça e liberdade, crescer. Sabe qual que é a razão disso tudo? Sabe por que Moraes está abrindo esse inquérito? O motivo para abrir o inquérito, gente, é o de menos. O objetivo real que nós sabemos que existe é o de blindar e proteger os ministros e as suas esposas de maneira definitiva e permanente. Ou seja, Moraes afirma que os ministros do STF estão sendo atacados, que a democracia está sendo ameaçada. E assim ele consegue um novo inquérito para blindar ele mesmo, a esposa e quem mais ele quiser. Nós estamos diante de um novo e piorado inquérito das fake news, em pleno ano de eleições presidenciais. Apertem os cintos, porque vai ser uma viagem turbulenta.
Não bastava derrotar o bolsonarismo numa guerra suja, numa guerra imunda. Não bastava inventar toscamente uma tentativa de golpe de Estado chefiada por Jair Bolsonaro. Era preciso implementar o teatrinho mambembe de um julgamento delirante. Não dava para esperar o trânsito em julgado daquilo que não tem pé nem cabeça. Era preciso soltar logo um mandado de prisão preventiva. Os inocentes são os novos bandidos, as vítimas são os novos bandidos. Cadeia para todos. Há alguns anos não era assim. Estava muito claro quem era criminoso de verdade. Lula, ele sim, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em todas as instâncias, por unanimidade no TRF e no STJ, foi para uma cela ampla na Polícia Federal de Curitiba. Até esteira ergométrica tinha. Porta aberta, visitas ilimitadas, candidata a namorada. Bolsonaro, inocente, injustiçado, passa 22 horas por dia espremido em 12 metros quadrados. Visitas restritas a 2 dias por semana, 2 apenas, individuais, só meia hora cada uma. As consequências do atentado que sofreu em 2018 são praticamente ignoradas. Se cai e bate a cabeça, o socorro não vem. E demoram mais de 24 horas para autorizar a sua ida a um hospital. Quando o Conselho Federal de Medicina, tendo recebido denúncias sobre o tratamento a Bolsonaro, ordena a abertura de uma sindicância para investigar o caso, Alexandre de Moraes, achando mesmo que pode tudo, declara nula a ordem do CFM. E ele ainda determina que a Polícia Federal tome o depoimento do presidente do Conselho. Sua decisão é um desvario, do início ao fim é ilegal. Moraes não pode invalidar a autonomia médica e subjugar um conselho que tem 600 mil profissionais. O CFM não teve ação correicional contra a Polícia Federal. Entre suas funções está justamente a apuração de conduta médica. A lei atribui ao Conselho Federal de Medicina e aos conselhos regionais a regulação e a fiscalização do exercício profissional da medicina em todo o território nacional. Essa competência alcança todos os médicos, incluindo aqueles que são servidores públicos, como os médicos da Polícia Federal. Não pode haver exceção. Além de atuar, mais uma vez, como acusador de ofício, Moraes tenta enquadrar a atuação do CFM em crime genérico. Em sua decisão, ele pede a apuração de possíveis crimes. Não há objeto específico determinado. Parece que Moraes quer que a PF use a criatividade e encontre algum crime. Tudo para manter a tortura contra Bolsonaro. Eliminar o bolsonarismo parecia pouco. Podem me chamar de ingênuo se continuo acreditando que os abusos arbítrios e as ilegalidades praticados por ministros do Supremo levarão um dia, inevitavelmente, à anulação de todas as ações, de todas as penas impostas a Bolsonaro, seus aliados e seus apoiadores. E todos eles deverão receber reparações. Enquanto isso, inocente que sou, acredito que Nunes Marques, como presidente do TSE, e André Mendonça, como vice-presidente, garantirão uma campanha eleitoral equilibrada em 2026. Seria o mínimo, já que ainda é proibido fazer críticas e propor avanços para o sistema eletrônico de votação e apuração. Num cenário eleitoral justo, Lula perde. E o novo presidente, que receberá do petista uma herança verdadeiramente maldita, terá a obrigação de libertar Bolsonaro e todas as vítimas da perseguição promovida por ministros do STF. Se houver reação dos Supremos ao indulto, prerrogativa presidencial, aí será preciso gritar e não recuar. Acabou, porra! Pois é, diante desse novo inquérito aí que estão querendo levantar ali, o Gilmar Mendes, Dias Toffoli, o próprio Moraes, estão querendo fazer um novo inquérito parecido, semelhante com o inquérito das fake news, também conhecido como inquérito do fim do mundo,
E justamente em ano eleitoral, pessoal, parece que o filme está se repetindo, aquilo que aconteceu em 2022. Mas tudo isso parece que eles estão com medo. Eles sentiram, na verdade, a pressão vinda de fora dos Estados Unidos do Donald Trump, que quer que a direita volte aqui no Brasil, mas também sentiram o golpe. Por quê? Acharam que se prendesse Bolsonaro, julgasse ele dentro de uma masmorra e ele ficasse ali acabando os seus dias, que acabaria com a direita, com o conservadorismo no Brasil, mas eles se enganaram porque morre um, mas tem vários outros aí que pode vingar, principalmente os filhos de Jair Bolsonaro. Então, a vinda de Flávio Bolsonaro foi um tiro no pé aí da esquerda e por essa eles não esperavam. E outra coisa, como falou aqui o Ernesto Lacombe, nós teremos nesse ano de 2026, muita gente não está se atentando nisso, nós teremos ali na presidência do TSE o Cássio Nunes, que foi indicado por Jair Bolsonaro quando ele era presidente, e também o André Mendonça, conhecido também como terrivelmente evangélico. E aí teremos esses dois ali na frente do TSE. Agora não tem desculpa, Brasil. Agora não adianta falar, não, mas as eleições foram roubadas, não, mas houve golpe, houve fraude. Pois é, quem vai estar na direção do TSE vai ser o Cássio Nunes e o André Mendonça. Pessoal, se caso eles deixarem passar qualquer tipo de falcatrua, qualquer tipo de roubalheira ou jeitinho brasileiro ali, aí é porque houve má fé, houve vista grossa mesmo, ou foram comprados pelo sistema. Porque agora não tem desculpa. Olha só, nas últimas eleições, na última eleição, na verdade, para presidente, nós tivemos ali quem? O Alexandre de Moraes como presidente, a Carmen Lúcia como vice. Então, poderia dizer assim, foram indicados do Lula, da Dilma, foram indicados ali do Temer, né? E o Temer amigo do Lula, então pode ter tido alguma coisa. Mas agora não tem desculpa, pessoal. E aí, o Flávio Bolsonaro, para surpresa de muitos, tem subido nas pesquisas e a reprovação do Lula tem aumentado, principalmente com agora 2026, essas novas medidas aí da reforma tributária, com esse escândalo do Banco Master, com o escândalo aí dos velhinhos ali no INSS, e cada dia é mais um rombo aí em uma estatal, ou seja, a popularidade do Lula está cada vez pior. E agora chega o Flávio Bolsonaro para representar a direita, com apoio do Centrão, vale dizer isso aqui. O que pode acontecer, pessoal, é o seguinte, nós podemos ter aí um primeiro turno bastante disputado ali em outubro, bastante disputado, porque não vão ser apenas um candidato da direita. Nós teremos pelo menos uns 3 aí, o Flávio Bolsonaro, o Ronaldo Caiado, o Ratinho Júnior e talvez até mais uma outra chapa aí, contendo Sérgio Moro, contendo talvez aí alguém do Centrão aí que queira vir, quem sabe o Zema, Romeu Zema, né? E outros mais. E o que acontece? Como sempre acontece nas eleições, vários partidos jogam ali as suas chapas, normalmente para ganhar capital político, para ganhar influência, mas quando chega no segundo turno sempre vão os mais famosos, né? Aqueles que a gente mais conhece. Então, se for para um segundo turno, Flávio Bolsonaro e Lula, todo mundo que votou em Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Zema, seja lá quem for, vai votar em quem? No Flávio Bolsonaro. E aí, pessoal, nós podemos ter, depois de muitos anos, preste atenção, depois de muitos anos, nós podemos ter umas eleições onde não vai ter suspeita para ninguém falar nada. Ninguém vai poder falar nada, porque quem vai estar à frente ali é um indicado de Jair Bolsonaro, e 2, na verdade, né, indicado por Jair Bolsonaro. Até agora, nós não vimos assim de forma expressiva o Cássio Nunes defender ali no judiciário uma pauta da direita. Já o André Mendonça, nós vimos várias vezes, ele inclusive peitando ali e debatendo com os outros caciques ali da Suprema Corte do Tribunal Federal ali de Brasília. Agora, o Cássio Nunes está mais na dele. Será? Agora eu deixo para você essa pergunta, você vai colocar aqui nos comentários. Será que o Cássio Nunes vai passar em branco, passar batido, desapercebido nesse ano de 2026 ali no TSE? Ou ele vai chamar para si a responsabilidade e vai pedir total lisura ali e vai fazer tudo do jeito que tem que ser?
E também eu quero te perguntar para você colocar aqui nos comentários. Nós acreditamos em eleições limpas, eleições totalmente corretas, na caixa mágica, aquela caixa mágica assim que você aperta os dedinhos ali, ó, caixa mágica. Nós acreditamos que ela vai funcionar 100% como deve funcionar na direção de Cássio Nunes e André Mendonça em 2026. Sendo assim, você acredita na vitória de Flávio Bolsonaro para cima do Lula ou não? Existem ainda, né, algumas teorias das conspirações aí que falam que, na verdade, não tem problema nenhum com a caixa mágica ali. O problema está externo, ou seja, está na campanha. Muitos reclamaram ali durante a campanha de Jair Bolsonaro que, por exemplo, as propagandas políticas ali que passava no rádio e na televisão, foi feita uma divisão meio injusta ali, passava 2/3 para o Lula e apenas 1/3 para Jair Bolsonaro, em alguns estados, em algumas cidades, né? Falaram também que ele não teve apoio de certos órgãos, coisa que o Lula teve. Falaram também que não podia, o Bolsonaro não podia falar que o Lula era ex-presidiário, que o Lula tinha coligações com o PCC e esse tipo de coisa aí que você já sabe que a mídia já divulgou bastante. Não podia, o Bolsonaro não podia fazer nada disso. Então, isso, para alguns, foi uma forma de beneficiar a esquerda e de menosprezar ali e dar menos crédito para a direita. Bom, o que nós esperamos mesmo é que a justiça, que o judiciário, que o TSE, que todos esses órgãos aí ajam aí com lisura, com equidade, para que realmente possa vencer aquele que a população brasileira quer. Por incrível que pareça, pessoal, muita gente votou no Lula nas últimas eleições. Por incrível que pareça, mesmo estando aí há 20 anos prometendo tirar o povo da miséria, acabar com a miséria e não tendo conseguido, mas ainda tem gente que acredita em Papai Noel, tem gente que acredita, né, em Coelhinho da Páscoa. E aí, muita gente votou no Lula, pessoal. Foi muita gente. Mas muitos deles, se não a maioria, se arrependeu porque viu que a picanha não chegou, a cervejinha não chegou. Pelo contrário, os impostos aumentaram no lombo do povo brasileiro e está cada vez pior. Nós vamos ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é só você se inscrever aqui no canal. Você vai ganhar muito e não paga nada. Por quê? Aqui nós mostramos aquilo que a mídia velha, a mídia marrom, não vai mostrar. E se você for inscrito aqui no canal, você vai receber em primeira mão o vídeo de amanhã que nós vamos mandar aqui. Só recebe em primeira mão quem é inscrito. Quem não é inscrito, às vezes recebe 5 dias depois, uma semana depois. Então, para você ser o primeiro, se inscreve aqui totalmente gratuito. Dá um like nesse vídeo, pessoal, e coloque aqui nos comentários também de qual cidade você está nos assistindo, para que nós possamos saber até onde a nossa voz está chegando. Você acredita que tem pessoas que assistem este canal que são até de outros países, da Itália, do Chile, do Equador, dos Estados Unidos e até do Japão? Pois é. Coloca aqui nos comentários a sua cidade e dá uma lida aí para você ver até onde nós estamos chegando. Isso por quê? Porque a direita ainda tem voz e nós podemos sim voltar ao poder em 2026, tá bom? Vamos ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.